se llama. Olá e bem-vindos ao Pilhas 2.0, o nome que nós demos ao segundo Pilhas, ou seja, carro elétrico que nós temos. Espero que estejam todos bem, desejosos de vir dar uma volta connosco. Este carro é um MG4. Tenho aqui o Mr. B comigo que vos vai dar as especificações todas, porque eu essencialmente quero é carregar no acelerador. O resto é conversa. Isto é um computador com rodas, requer alguma habituação. As comparações com o primeiro, que era um Nissan Leaf, são inevitáveis. Vamos ver onde é que este é superior e onde é que este, se calhar, podia melhorar um bocadinho. Então pronto, é um MG4, modelo, a versão é Luxury, motor de 204 cavalos, bateria de 67 kW. Eles dizem que faz 450 km, dizem. Nós ainda não conseguimos ver. O carro ainda só tem quantos? 406. 406, pronto. Então, bateria de 67 kW, vamos lá traduzir isto por miúdos. Quanto tempo é que demora a carregar? Depende do sítio onde vais carregar. Com carregador doméstico, o carregador doméstico carrega mais ou menos a 3 kWh, quer dizer que vai demorar 22, 23 horas. Num carregador super rápido, o carregador carrega a 150 kW, o carro acho que consegue aguentar até os 115, meia hora até os tais 80% que eles dizem para não estragar a bateria. O carregamento rápido, portanto, aquele nas estações de serviço. Nas estações de serviço, aquele que é proibitivo em questões de preços. Ok. Em casa, dependendo também da casa que nós temos. Tendo uma casa com instalação monofásica, nós conseguimos carregar, com preços mais ou menos, conseguimos carregar 3 kW, 4 kWh. Também vai demorar bastante tempo. Numa instalação trifásica, nós já conseguimos carregar o carro bem a 8, 9 kW. Este carro aguenta até 11, também se conseguem os 11. A 8, 9 kW, já se consegue carregar o carro em 10 horas. Até estão do 0 ao 100. Dos 0 aos 100. Mas isso não é aconselhável neste carro, isso porquê? Não é aconselhável neste carro, porque a bateria não é de lítio, é de níquel. E ele próprio avisa aqui qual é o estado ótimo da bateria. Tanto que nós já programamos o carregamento do carro sempre até aos 80%. Um dia que seja preciso alterar, 60, 40, 100, pronto. Nós bloqueámos o carregamento até aos 80% para a bateria durar mais tempo, como é óbvio, que esse é o objetivo também. Nós temos uma wallbox e a menor é melhor. Nós temos uma wallbox com uma instalação trifásica, conseguimos carregar o carro em 10 horas, 6, 7 kWh. Ok. Isto é uma solução mais económica para quem não tenha carregador em casa, ou aí já não compensa? Para quem não tiver carregador em casa, não se meta nisto. Porque ninguém vai ficar à espera, ninguém vai carregar o carro num carregador lento, que são os mais baratos, e ficar lá com o carro a carregar durante 15, 16 horas. Ninguém vai deixar o carro a 5 km de casa a carregar durante a noite, que é para depois o ir buscar. Vão ter que o carregar naquelas meias horas nos carregadores rápidos. Aí fica mais caro do que andar a gasolina. Ok. Pronto, isso é também desmistificar um bocado a mobilidade elétrica que... A mobilidade elétrica é para quem tem dinheiro. Ouch! Porque quem não tem, porque a mobilidade elétrica, na minha opinião, vai aumentar a diferença, vai aumentar a decalagem entre ricos e pobres. O rico vai comprar um carro elétrico caro, que vá do ponto A ao ponto B sem carregar em lado nenhum. O pobre não vai ter dinheiro para isso, vai ter que carregar nas estações caras. Ou seja, até para viajar, o pobre vai ter que pagar mais do que o rico. Que neste momento não se passa. O preço do diesel, o preço da gasolina é exatamente o mesmo, mas o pobre tem um carro mais económico, gasta menos. O rico tem um carro mais caro, gasta mais. E há aventuras de pessoas a carregar o carro com fios a vidas varandas. Exatamente. Lá está. Pobre, não tem garagem, tem que inventar. Agora falam-nos especificamente deste carro. O que é que... Eu estou a olhar para este ecrã, é um burro olhar para um palácio. Queres dar assim algumas ideias do melhor que este carro tem daqui? Navegação ainda não tivemos a possibilidade de ver, mas está boa. Os chineses acertaram um bocado, ele avisar aqui o Lane Assist.
escapa, digamos assim. Mais o rádio. Eu agora te pus baixo, que é para não pagar direitos das músicas que tocarem. Porreiro, já pusemos algumas rádios com o coraçãozinho, que são as nossas preferidas. Sim. Pronto, já dá para fazer aqui umas coisinhas. E tem um DAB instalado já. Eu outro dia carreguei aqui e não consegui sair. O que é isto? DAB é música por internet, acho eu. Que ainda não me dediquei muito a isso. Pois, eu carreguei aqui sem querer. Este barulho que estão a ouvir é o carro a dizer que nós estamos a sair da faixa. É uma das características deste tipo de carros. Tem o sistema ProPilot, não é? Que tem um sistema parecido, condução autónoma. de condução autónoma, mas o do outro, do Leaf 1.0, o do Leaf estava bem melhor que este. É? Acho que este ainda não está aprimorado. Portanto, em termos de condução autónoma, o Nissan estava à frente. Estava à frente. A Nissan também tinha outras coisas que este não tem, que é o que tu carinhosamente chamas do que eu não vou dizer, não posso dizer palavrões, não tem. E não tem luz aqui atrás, que também é uma coisa que eu acho que falha. No entanto, tem uma coisa que eu adoro. Não é aqui. É aqui. Onde é que é o aquecimento? Então, afinal era aqui. É no centro. É no centro. Já percebi. Por isso é que eu ando aqui um bocado. Que dá para aquecer o assento, que é muito bom. Aqui fica muito quente, eu também não quero estar quente. E dá para aquecer o volante. Portanto, é aqui uns pormenores que eu acho muito engraçados. Mas eu ainda estou a tentar orientar-me aqui com este sistema. Que mais podes dizer que este carro tem que interessa quem está à procura de uma solução elétrica? Por exemplo, para carregar a bateria nos carregadores rápidos. Tem uma coisa gira, nos dias de verão a bateria recebe muito melhor energia estando à temperatura ideal. Manualmente nós podemos começar, aqui está, agora não sei onde é que é muito bem, aqui manualmente nós podemos ligar o aquecimento da bateria para a bateria ficar num aquecimento ideal, que é para quando chegarmos ao carregador a bateria estar quente para receber melhor energia, para demorar menos tempo. E para não desgastar tanto a bateria. Ok. E que mais é que isto tem assim que seja interessante? Fala-me da regeneração, o que é isso? A regeneração quando há travagem, digamos assim, o motor regenera, ou seja, manda energia outra vez para dentro das baterias. Parecido a um carro a combustão, é parecido à travagem de motor do carro a combustão. Que nós neste carro temos 4 níveis, o autónomo, 1, 2 e 3. Uma das coisas giras, desliga lá a coisa que está a começar a aquecer. Veja. Desculpa, pensava que tinha desligado. Neste carro, uma coisa gira que dá para fazer é que estas teclas aqui são configuráveis. Nós configuramos aqui na estrelinha a regeneração, que aparece depois ali muito pequenino, que isso também não gosto muito neste carro. Autónomo, 1, 2 e 3. Este carro não é para quem vê mal. Pois, e aqui deste lado fizemos o ar-condicionado, já está ali. De qualquer forma, fala com ela, pede para ligar o ar-condicionado. O gajo só fala inglês, os chineses ainda não sabem falar português. Então a gente liga. Aircon on. I'm here. Aircon on. Climate control is on. Pronto. Eu gosto, mas ela às vezes não acerta bem nos nomes que eu lhe digo. A minha pronúncia deve ser um bocado... Já se aproxima da condução autónoma do Tesla, com este identificar os carros à volta. Identifica os carros, as motas, não é? Aqui. O consumo neste momento são 15 kWh, com uma bateria de 60, faz os 400. Mais coisinhas, ele tem um carregador por indução. Os cabos estão aqui escondidos e depois ligam aqui o USB. Isto fomos nós que pusemos, não te esqueças. Sim, isto fomos nós é que metemos os cabos, mas eles têm. Tem um furinho aqui que é para se pôr. Pronto, tem um carregamento por indução, Apple CarPlay ou Android Car, Android Auto ou coisa, portanto tem aqui tudo, ligação por Bluetooth. Tem aqui uns coisas para os copos, que eu já usei no café, esta bolsa e a chave é isto.
Mas também dá para abrir o carro com o telefone. Também dá para abrir o carro com o telefone e pôr o carro a trabalhar com o telefone. Também já dá, a aplicação já dá para essas coisas todas. Ele tem uma aplicação, E então. pode ligar o ar-condicionado e para fazer essas coisas todas. Portanto, tem uma aplicação que vai ajudar a gerir o carro, entre aspas. Exatamente. Pá, em questões de condução, acho o carro em relação ao outro mais carro, não é tão... não filtra tanto o pavimento, a gente sente mais o carro. Opa, e os 200 cavalos com tração atrás, com uma distribuição de peso 50-50, fica engraçado nas rotundas. O controle de tração dá para desligar. Não te ponhas com aventuras. Tu já estavas aí. Em termos de design, está super sleek, super clean, na minha opinião. Aqui com as entradas de ar que são muito discretas, quase nem se veem. Tem aqui o porta-luvas, perfeitamente normal. Mas acho que o carro está muito bonito em termos de design, tem uns pormenores muito giros, como esta manete, já não é manete isto, Seletor de mudanças. Seletor de mudanças, De obrigada. marcha. Seletor de marcha, obrigada. Aqui a flutuar, acho que dá um ar muito sleek ao carro, os pontos azuis, que o Leaf também tinha. Isto é em ecopele. Já não é cabedal mesmo, é ecopele que eles usam agora. E o espaço. O carro tem imenso espaço, ele parece pequeno, mas não é nada pequeno, é um carro bastante largo, bastante comprido, não sei as medidas exatas, mas vou pesquisar e depois meto algures aí no ecrã. Mas é um carro bastante grande e sólido, como o meu marido disse, é um carro que se sente a condução. Eu gosto de conduzir este carro também. Atrás também tem imenso espaço, nós temos aqui a cadeirinha do nosso filho. Vou tirá-la. Temos aqui a cadeira do nosso filho, há imenso espaço atrás, aliás, quem está a gravar, estás confortável, não estás? Estou muito bem. Muito bem, muito confortável. A bagageira é mais pequena que a do Leaf, isso peca entre aspas, pronto, nós também não comprámos o carro para andar a encher a bagageira, comprámos para andar confortáveis. E muito importante agora o preço, não é? O preço está dentro do nosso orçamento. Já é um orçamento, já não é, infelizmente para o país, já não é um orçamento para todas as carteiras. Este carro ficou abaixo dos 40 mil euros. Mas era esse o objetivo inicial? Ou se Era esse o objetivo inicial. Nós curiosamente estamos a pagar menos por este por mês do que estávamos a pagar pelo outro. Exatamente. Que eu ainda não consegui perceber como, mas pronto. Aproveitámos a inflação dos carros em segunda mão e valorizamos bastante O Leaf, Pilhas. E a entrada deu para ficar com uma prestação bem mais abaixo, um bocado mais Não, um abaixo. bocado mais abaixo, não é assim uma outro. fortuna. Tem aqui um pormenor giro que eu gosto para pôr os óculos de sol. Que é ótimo, principalmente para mim que eu gosto de deixar os óculos de sol no carro. Em termos do design propriamente dito do carro, está bastante agressivo. É um carro que nós temos notado que cada vez que passamos as pessoas param e olham. Chama a atenção. Chama a atenção porque é um carro que está, apesar, é um hatchback, mas tem um design muito agressivo, confere-lhe um ar desportivo, e o pormenor mais giro é o aileron, que é da versão Luxury. Este foi o primeiro Luxury a ser vendido na zona de Lisboa, ou o primeiro a ser entregue pelo menos, e foi o primeiro a ser vendido, não foi? Isso já não sei, foi a primeira entrega. Mas porque a MG4 tem 3 gamas, acho eu, Tem 3 versões. Três tem versões. A base, Comfort, acho eu, e a Luxury. E o que é que muda essencialmente? É a autonomia da bateria? Muda a autonomia, o tipo de bateria, Ok. que isso é importante. Autonomia, tipo de bateria, E motor mariquices. e as mariquices, por exemplo, isto configurável nos botões. Quando nós experimentámos a versão base não era possível configurar a regeneração nos botões. Ok. E pronto, e o aileron, tal como eu disse, que é um detalhe muito giro que este carro tem, e a assinatura de luzes que vai todo ao comprido do carro. Dá um efeito lindíssimo e que se junta então ao ar mais agressivo dele. Resumo. Faz um resumo, vá, rapidamente. Carro em 30 segundos. Tens 30 segundos para o vender. Opa, para quem quer um carro bom a baixo preço, é este. Só isso? Só, então é verdade. Pronto. Qualquer carro, os carros, enquanto não aparecerem novos modelos
Neste momento, um carro com esta capacidade de bateria, essas coisas todas, fica acima de 50 mil euros neste momento em Portugal. Este ficou abaixo dos 40. A MG entrou a matar, portanto. Entrou a matar. A MG, que é marca britânica, adquirida por chineses, entretanto, que para o ano vai lançar uma versão full electric do seu icónico descapotável. Eu esse também não me importava ter, fica já a dica. Pois, para a MG, se quiser emprestar, a gente... MG, pois, quando ele for lançado, se quiserem emprestar para eu testar, aqui está. Eu não sou a Supercar Blondie, mas posso ser a Supercar Curly. Bem, malta, eu espero mesmo que este vídeo seja útil para quem está a pensar na mobilidade elétrica e ter uma ideia real daquilo que representa. Se não tiverem maneira de carregar os carros em casa, é para esquecer. Não vai dar, porque senão metemos em aventuras como aquelas dos cabos pendurados nas varandas. E sai muito mais caro se tiverem de carregar lá fora. O carro está muito bem equipado, elétrico não parece que vá ser o futuro. Eu, honestamente, da maneira que está, nem o sistema elétrico aguenta. Há para controlar o que queremos ver, agora não que ele tenha marcha atrás posta, mas podemos ligar, controlar aquilo que nós queremos ver, de lado, de frente, e tem uma visibilidade e uma visão brutal, e indica aos centímetros a distância que nós estamos dos obstáculos. E com esta eu me despeço, espero mesmo que tenha sido útil, e alguma pergunta que tenham, basta colocar que eu passo aqui ao perito, ao Mr. B. Bom voyage!